Agora sim, estamos no ar, está gravando. Hoje nós fizemos a primeira parte da nossa aula, que foi a apresentação dos seminários, né? Dos grupos dos seminários. E hoje, agora, vamos começar falando sobre a teoria crítica. Aula passada nós demos bastante ênfase na teoria tradicional. Hoje nós estamos dando bastante ênfase na teoria crítica e na teoria pós-crítica. Falar de teoria crítica significa que a gente está criticando alguma coisa. Só se critica algo que já é praticado. Então, no geral, nós estamos criticando, ao falar da teoria crítica, nós estamos criticando o passado tradicional, o modelo tradicional de escola que foi desenvolvido no Brasil. A teoria crítica, ela tem como base a questão da luta de classes. O que significa a luta de classes? Ela acredita, né, ela defende que o principal motivo dos déficits educacionais justamente estão voltados para a questão da luta de classes, da luta que não é uma luta física, é uma luta realmente no sentido de disputa, né? Que é uma luta entre pobres e ricos, entre as pessoas da classe dominante e aquelas pessoas que são as pessoas mais pobres. Esta é a característica, são algumas das características principais dessa teoria crítica. Além disso, é importante a gente notar que a teoria crítica, ela propõe alguma coisa, ela propõe a superação, e isso é bacana, ela propõe a superação das classes sociais por meio, lógico, por meio da educação. Uma coisa importante é a seguinte, é lógico que em todas as teorias isso acontece, mas uma coisa bem importante é você notar que existe uma parte dessa teoria que é mais negativa, que é mais pessimista. E a parte, autores, né, que são mais pessimistas, enquanto outros autores são mais otimistas. Pensando em autores pessimistas, a gente tem, por exemplo, Pierre Bourdieu, que é um cara excelente, ele é um dos meus favoritos sociólogos, assim. Gosto muito dele, que é da parte pessimista, por um motivo simples. Ele acredita que as pessoas, infelizmente, elas têm a tendência de não mudar, de continuarem imóveis. E por isso, fazerem com que perpetue-se sempre o mal sempre prevaleça. Essa é a ideia aí do Pierre Bourdieu. Ele acredita que a perpetuação do mal, a perpetuação desse sistema social fragilizado, né, seja realmente um problema, né? Mostre-se como um problema. Né? Por outro lado, você tem autores como o próprio Paulo Freire, que já tem uma visão mais positiva, uma visão mais otimista das coisas, né? No fim das contas, ambos os sujeitos se colocam contrários às classes sociais que desejam imprimir na população não uma educação, mas uma forma de comportamento. A importância da teoria crítica é justamente colocar os professores do lado, né, ao lado de outras práticas sociais, ao lado de quem está realmente sendo fragilizado, né? Então, algumas características principais é justamente a oposição que se faz ao autoritarismo da teoria tradicional, que se faz também a modulação comportamental, ou seja, só treinar as pessoas para fazerem testes padronizados,
e não formarem essas pessoas para que elas aprendam para a sua própria vida, para a sua própria experiência. Além disso, nós vamos ver também que eles criticam a racionalidade técnica no sentido da divisão do trabalho. Não sei se vocês viram uma chargezinha que tem, eu vou ver se eu mostro aqui. É uma chargezinha sobre alienação. É uma charge ótima sobre alienação do trabalhador. Mostra um trabalhador numa fábrica, ele está lá nessa fábrica, e aí ele trabalha lá há vários anos esse trabalhador está nessa fábrica. E acontece que ele disse assim, eu vou colocar lá no WhatsApp para vocês, a frase que o trabalhador afirma lá, porque eu achei bem legal, é uma coisa que tem tudo a ver com a questão da teoria crítica. Vocês estão vendo aí no WhatsApp aí? Dá para ver no WhatsApp? Eu não queria tirar... Sim, sim. Então tá bom. Eu não queria tirar, na verdade, a tela compartilhada, senão eu não coloco de novo, tá com algum problema aqui, que provavelmente é da conexão. Mas a tirinha mostra o seguinte, olha lá, é um cara que está numa linha de montagem, isso aqui é uma esteira de montagem. Ele está encaixando parafuso, vocês estão vendo? Para uma peça, eles estão encaixando parafuso ali, ele e o amigo dele. Sim, é e verdade. Aí, ele disse assim, ó, eu vou me aposentar amanhã, e sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que eu estou fazendo há 30 anos. Nossa, hein, Pro? Olha como isso é crítico, é cruel. Você passa uma vida inteira produzindo coisas para as quais você não tem ideia para que serve, né? Essa é a postura que a teoria crítica quer lançar, quer mostrar. Olha, o capital, o capitalismo, a teoria tradicional só quer treinar você para fazer alguma coisa, para dar lucro para eles, mas não quer nem que você saiba para que serve. Então, isso é uma crítica muito forte ao sistema capitalista, que não mostra, que não dá uma opção para o trabalhador, para ele aprender, para ele refletir, né? Além disso, então, ainda falando sobre essa teoria, é claro que ela vai pegar o materialismo histórico dialético, que é uma temática exclusivamente marxista, né? Então, você vai perceber que Paulo Freire, ele não é, de fato, comunista, ele até critica o comunismo em uma certa parte, mas ele é socialista. Ele é socialista. Ele vai se assumir, inclusive, como socialista cristão, né? Por quê? Porque ele critica, sim, a propriedade privada. Ele critica e ele coloca a escola, às vezes, ela é colocada, inclusive tem esse Michael Apple aqui embaixo no item 7, estão vendo aí? O Michael Apple Cortou, professora. Agora sumiu de vez. É melhor usar seu pacote Pro, da escola. sobre a educação como poder. Oi, melhorou? Não. Tá muito difícil. Tá até chiando. Nossa, travou totalmente agora. Gente, que internet essa faculdade, é isso porque não tem nem aluno. Engraçado que eles fazem aquela pesquisa lá no CPEA, esqueci o nome agora, e não resolve nada essa internet, 2 anos aí, a mesma coisa. Triste realidade, daqui é para mal para pior. Acho que daqui de casa tá melhor, senhor. Eu penso que a minha é ruim, mas tem lugar mais ruim que a minha, pô.
Tadinha da Pro, acho que agora ela Paciência. travou mesmo. Isso é porque não tá chovendo. Se estiver chovendo. Menina, quando preparou a chuva, já carreguei o telefone, carreguei o celular, deixei tudo do lado. Morrendo de medo de chegar a hora de apresentar e eu não tenho internet. Cada trovão aqui, eu falei, ai meu Deus. E medo do meu computador dar pau, né? Porque toda vez que chove, o bicho some de vez da tela. Aqui. Novinho, o bichinho fica sumindo. Gente, A professora saiu ou foi impressão minha? Saiu não, né? acho que caiu agora. Pode ver que até a tela dela de apresentação sumiu. Eu ainda peguei uma chuva. Falei, gente, se eu chegar em casa e não tiver luz. Né? Então, a gente já pensa logo na luz. Eu falei, meu Deus, sem internet, eu carregar o telefone logo, não vi que tá móvel, tem nada. Não, hoje foi o dia que tudo aconteceu. Misericórdia, meu Deus do céu. É só por Deus. Mas o bom é que deu tudo certo, nas festas primeiras já estamos sossegados. Agora é só assistir a das meninas com calma, relaxar. E vocês que foram para a faculdade, o que acharam da professora Paloma? Eu gostei muito, Jaque. Eu Super gostei muito simples. Super simples. Verdade. E calma. Ela é um muito... amorzinho, calma, mas Muito aquela paciente. de quinta-feira lá, Rô, ela parecia que só Já, faltava de vocês. A Damares? Como é que é, Jaque? Ela esqueceu de mim e da Karine, ela só focava em vocês. Eu falei pra Karine, só tem as meninas hoje na sala e a Karine é mesmo. Ela não saía daquela fileira ali, eu falei, olha, esqueceram de mim em Nova York. Eu já estava Mas querendo ela sentar no fundo, Jaqueline. De tudo Ela que eu domina vi. bem, viu, Monique, eu o falei assim, conteúdo ela dela. sai Ela corona, ela domina vai bem. passar pra Monique. a professora saiu, meninas? Saiu. Ela deve estar esperando a internet, ela deve estar usando a dela. E nós vamos sair que horas? Às 9? Falta 10 minutinhos para vocês tomar café, jantar, comer uma salada. Como salada, gente. Mas aí depois a gente volta? Esse filme aí que ela mandou a gente assistir para hoje? É mesmo, hein? Tem que perguntar, porque eu também não sei. Ela começou falando e depois já entrou em outro assunto, então nós não... Hein, Jaque? Mas depois é para nós voltar? Não, acho que ela vai ficar só comigo e a Karine e a Erika, e acho que a Mármora e a Bianca. Não sei se vai ser todas juntas, se não vai, não sei. Tem mensagem no grupo da sala, mensagem da A professora. professora tá chamando a gente no grupo. Não entendi nada. Tem ela mensagem no grupo da reconectar. sala, da A professora está professora. tentando reconectar. Ela falou aqui que está tentando. Deve ser pelo WhatsApp dela ou pelo celular dela, quer dizer, né? Ela está escrevendo de novo. Se até a internet da faculdade cai, quanto mais a nossa, hein? Meu Deus. Verdade, hein? Não, mas lá não era para estar assim, não, né? Caiu Porque não todo. tem tanta gente lá. Quando tem um monte de gente usando, tudo bem, mas os Não, e ela falou que professores foi, acho que foi geral, pelo jeito. Acho que caiu tudo. Eita, então deve ter sido... Se for a Live Team, tá lascada, cai todo dia. Aqui em casa eu brigo com eles quase sempre, né? Já que aqui a minha live no mesmo tempo, difícil cair, difícil ficar sem. Nossa, que sorte as suas. Deve morar no bairro Nobre, né, filho? Eu moro aqui na favela, o pessoal nem liga. Eu moro aqui perto do Shopping Campo Limpo, né? Aí, tá vendo? Eu moro perto do Corda, aqui atrás da Belas Artes. Mas tem umas também que de vez em quando cai. Da minha cunhada é uma outra lá, né? De vez em quando tá sem. Aí quando vai reclamar, né? Fala, não, roubaram o cabo.
Não, esses dias passou com um caminhão, minha filha. Saiu levando todos os fios aqui da rua, que eu falei, misericórdia, ainda bem que não pegou o meu, mas coitado de quem derrubou. Derrubou um monte, a rua saiu puxando tudo aqui. Não, tô brincando, eu moro aqui numa rua aqui em cima, atrás da Belas Artes, mas, meu, aqui é ruim demais a internet. Eu tenho que ir direto reclamar. Ah, a professora voltou. Olha quem voltou. Tá usando a sua, né, Pro? Parece que deu um problema na internet geral, sabe? Mas agora voltou. Eu espero. Bem, então eu falava, né? Como a internet está muito ruim, eu não vou compartilhar, mas eu prometo que eu vou enviar esses slides para vocês terem acesso a eles, tá? São uns slides muito ricos, tem muitos nomes de autores que vale a pena a gente conhecer, né? Dentre eles, o Michael Apple, que é um dos meus autores favoritos quando a gente fala de teoria crítica. Michael Apple se escreve que nem maçã mesmo, Michael Apple, assim, ó, né? E o Michael Apple escreveu um livro chamado Ideologia e Currículo, que é excelente. A ideologia, você sabe, é um conjunto de ideias filosóficas, né, que muitas vezes elas são, vamos dizer assim, voltadas para uma linha de pensamento específica. Normalmente são linhas de pensamento políticas, não é? Então, existem as ideologias políticas, existem as ideologias que são políticas e econômicas e tudo mais. O pessoal fala de ideologia de gênero, mas isso daí é uma coisa supérflua. Na verdade, essa expressão ideologia de gênero, ela não é bem uma expressão muito aceita nos meios humanísticos, né? Porque não se trata de uma ideologia de gênero, ninguém quer mudar a ideologia do outro. Porque quando você fala de ideologia, esse conjunto de ideias sobre um determinado assunto, você está falando sobre, de uma certa forma, um papel de convencimento, né? E quando você fala de ideologia de gênero, eles querem dizer que você está querendo convencer outras pessoas sobre o gênero masculino ou feminino, ou falar sobre homossexualidade, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? Então, é importante até a gente, essa palavra ideologia de gênero, a gente meio que deixar de lado, não precisa usar esse tipo de coisa, porque isso é agressivo para as minorias. Depois eu vou falar sobre elas. Tá? Mas, voltando aqui à teoria do currículo, quando o Michael Apple fala sobre a questão da ideologia e currículo, ele está justamente falando que existe mesmo uma repetição dos padrões que acontecem na sociedade acontecerem na escola. As meninas do grupo 1, elas colocaram um slide que eu gostei bastante, que foi o slide do Charlie Brown. Quando elas colocaram esse slide do Charlie Brown, que vocês viram aí, né, que mostrou, primeira coisa, as cadeiras todas enfileiradas, né, as crianças sentadinhas ali copiando, viradas para a lousa, né. Na parede, você viu, certamente, que colocaram lá um monte de coisas. Tinha um mapa na verdade, era um globo terrestre, né? Havia um relógio. Quer dizer, olha só, o que o relógio significa? Que não é para você perder tempo, porque a hora passa. Quando a gente lê um bom livro, quando a gente assiste um bom filme, ou quando a gente está assim, desesperado para ver uma bela de uma série, né, que a gente não vê a hora, o que acontece? O tempo passa e a gente fica ali. Não é verdade? Quando você menos percebe, o tempo, de fato, passou. Mas será que você perdeu o tempo? Ou será que você ganhou o tempo? Aí é que tá. Tudo depende do que você estava fazendo. Então, quando a gente coloca um relógio na sala de aula, ele tem duas funções. Uma função
né, pensando na questão crítica da coisa, né, você usar um relógio para controlar os passos do seu aluno. Será que isso é tudo isso mesmo? Será que é bom ter isso? Né? É uma escola como a minha, por exemplo, minha escola não tem sinal, não toca mais aquela sirene ao final de cada aula. Isso é uma coisa boa, porque o sinal lembra a fábrica, que lembra trabalho repetitivo, que lembra até, assim, até de uma certa forma, atividades tediosas. Então, aquele relógio, na escola em que eu trabalho, ele representa uma outra coisa, que numa escola com uma pegada um pouco mais tradicional, representa outra coisa. Isso é o que o pessoal da teoria crítica chama de currículo oculto. Nós falamos de currículo oculto, vocês falaram de currículo oculto, a Bianca, inclusive, apresentou muito bem essa parte desse contexto, desse conceito de currículo oculto. Tudo aquilo que não se diz, mas que a criança aprende de qualquer forma, é currículo oculto. Tudo aquilo que não está escrito em lugar nenhum, tudo aquilo que a gente nem precisa dizer, mas que a criança aprende, sai da escola com isso, é currículo oculto. Entendeu? Então, por exemplo, um mural, né? Quando você tem um mural na escola, lá, aí tá lá a reunião de pais, você vai lá visitar uma escola, e aí o mural foi feito pelas professoras da 4ª série. E aí ela diz assim, no projeto delas, elas falam, nós priorizamos que o aluno seja o protagonista das coisas. Mas a gente vai lá olhar o mural, quem fez o mural? A professora. Quem foi o protagonista? É ou não é até uma hipocrisia, uma atitude hipócrita? Quando a gente defende que o aluno tenha que ser o protagonista, mas na hora de fazer o mural, eu não confio nele para colar nada. Eu corto, eu desenho, eu colo do meu jeito. É a mesma coisa, quando você faz uma proposta para os alunos, por exemplo, para eles irem para eles fazerem uma maquete. Que romântico, gente, adorei. Ai, que romântico. Quando o aluno, quando você dá uma atividade para o aluno, para ele fazer uma tarefa, e quando chega a tarefa lá na sua mão, e é uma maquete, e o negócio está meio torto para o lado de lá, e o negócio está meio descolando aqui, e tem uma outra parte que caiu no meio do caminho, que está caindo e tudo mais, você percebe claramente que quem fez foi o aluno. Agora, quando tem aquelas maquetes perfeitas, maravilhosas, que foram feitas milimetricamente para caber os bonequinhos certinhos lá, e que você vê todo o capricho, aí você até manda uma foto, ó. Tinha uma professora que ela mandava uma foto, aí eu falei assim para ela uma vez, professora, você mandou essa foto no Facebook, dizendo assim que você está muito orgulhosa pelo trabalho dos seus alunos, porque eles são maravilhosos, incríveis e perfeitos. Aí ela falou, você viu a minha foto, amiga, no Facebook? Eu vi, mas a nota devia ter ido para o pai dele, que ele não fez esse trabalho, não. Ele fez quando uma filha, falei para ela, a foto dela quer convencer os outros desse engano. Cortou de novo? Mas aí voltou agora. Sim. Então, aí eu falei para ela que quando ela posta uma foto dessa nas redes sociais, é porque ela não só gostou de ser enganada, como ainda quer convencer os outros de que aquele trabalho foi do aluno, quando ela e todo mundo sabem que o trabalho não foi dele. Né? Então, gostar de ser enganada, eu falei para ela. Não posta isso não, que pega mal.
Foi uma brincadeira, lógico que eu não ia fazer essa brincadeira com qualquer pessoa, mas o que eu quero dizer a você, querido e querida, aliás, só queridas, é que se você tem a defesa, por exemplo, no PPP da escola, PPP é o Projeto Político Pedagógico, você conhece. É um documento que nas escolas, normalmente, ele é meio ausente. Ah, não pode pegar. Ah, está com a coordenadora, está com a vice-diretora, ela está fazendo o PPP. Ela está fazendo a coisa errada. Porque se ela está fazendo sozinha, isso está errado. Outra coisa, não é um trabalho de faculdade. O PPP é um documento que ele é basicamente a impressão digital daquela escola. Não pode fazer impressão digital da escola sem a escola. Entendeu? Então, essa é uma crítica muito importante que nós devemos fazer, né, à educação tradicional. Então, o Michael Apple, né, e, aliás, não só o Michael Apple, mas todos os outros que vão falar sobre a teoria crítica, eles vão manifestar justamente essa questão da repulsa às ironias, às hipocrisias. O que está no documento não pode ficar só no documento, ele tem que ficar na prática da ação. Além disso, que eu falava do currículo oculto, né? O currículo oculto, ele está para o bem e para o mal. Um exemplo tranquilo para você entender isso é o seguinte: o currículo oculto, ele está por meio também da formação da cultura. Olha só, para vocês terem uma ideia. Na época da Alemanha nazista, as crianças judias foram proibidas de frequentarem as escolas regulares na Alemanha. Vocês já sabiam disso, provavelmente. Havia para a formação daquelas crianças, né, havia todo um discurso que mostrava que as crianças judias não eram crianças iguais às crianças alemãs, que elas eram inferiores, que elas eram menos inteligentes, que elas eram mais cruéis, e isso era mostrado por meio até mesmo do livro didático, por meio de cartazes no corredor. Não era sempre que o professor falava diretamente: olha, as crianças judias, os judeus são pessoas más, isso e aquilo. Mas, por meio de pequenos filmes, curtas-metragens que os alunos assistiam na escola e que botavam o judeu como sendo o ladrão, o oportunista, aquele que enriquece ilicitamente. Com tudo isso que a criança ia absorvendo no seu dia a dia, mesmo sem que os professores falassem e repetissem toda hora, aquele currículo oculto, ele realmente se ocultava na mente da criança para o bem ou para o mal. Está entendendo? Eu peguei um exemplo, né? Mas existem exemplos mais tranquilos de currículo oculto. Por exemplo, vocês sabem que as escolas, elas não podem mais ter cantinas que vendam aquelas coisas que a gente adora, né? Aquele pastelzinho crocantinho, com aquela crostinha, tem até aquelas bolinhas de ar. Meu Deus, que coisa boa é aquilo. Acho que eu vou vir amanhã aqui nessa feira aqui perto da escola só para comer o pastel deles. Que delícia! Né? Eu trabalhei numa escola, inclusive, em que, olha só, a cozinha da escola, eles pintavam um azulão assim, bem escuro, sabe esse azulão aqui atrás de mim, aqui, vocês estão vendo? Era um azulão assim, aqui, ó. Olha lá. É um azulão assim, bem escuro, né? Que eles pintavam a cozinha da escola. E a cantina da escola, o cara lá da cantina, ele pintou uns pastelões assim, desse tamanho, assim, crocantes, bonitos, assim, puxava o queijo, assim, que fazia até assim, uma barriguinha, né? E aí ele botava uma big de uma Coca-Cola bem pintadinha ali, uma
uma embalagem lá da Coca-Cola, tudo ali na parede dele ali. E aí eu pergunto para você, embora a criança não tivesse dinheiro, para onde ela olhava quando entrava no pátio? Para a cantina. Difícil? Nem é difícil a Rosângela está rindo. Nem é difícil de dizer para onde a criança olhava, né? Mais ainda, por muito tempo, e tinha uma coxinha também, o cara botou uma coxinha do outro lado assim, uma coxinha lindona com a pontinha mordida. Gente, que coisa boa era aquilo. Eu, como era eventual naquela época, não tinha assim muita grana, eu olhava para lá e ainda dava graças a Deus que eu podia comer o macarrão com salsicha da escola, porque ganhava pouco pra caramba, ou eu comia ou eu pagava a condução. Não era que nem essa época que a gente tem bilhete único, sabe? Rapaz, a época foi triste. O fato, queridas, é que quando a criança pensava em lanche, o que vinha na cabeça dessa criança? Certamente que não era. E eu gostava daquele macarrão. Quando era macarrão era bom. Mas certamente que não era, por exemplo, a sopa que a escola servia. Certamente que não era, por exemplo, a bolacha creme cracker que a escola servia com um leite com açúcar. O que a criança pensava? Lanche está diretamente ligado a pastel, coxinha, refri e etc. Então, quando baixou a lei, que as cantinas deveriam ser regulamentadas pelas nutricionistas e que não poderia entrar refrigerante, doce, nem fritura, além do choro e da tristeza de todos os professores, havia também a necessidade, com certeza, de reeducar aquelas crianças para uma nutrição saudável, fazer uma educação nutricional. E aí, então, toca as diretoras a fazerem brócolis mandar fazer, né, grafite de brócolis com olhinho, troca as diretoras botarem lá, né, nas paredes da escola lá, né, a escola que eu trabalho mesmo, tá cheio de brócolis lá, cheio de vagem, de coisa de fruta, de verdura, justamente para quê? Para estimular que ali era a hora do lanche, a hora da refeição, era uma hora de você consumir coisas saudáveis. Né? Olha lá, Nilma está dizendo que onde ela trabalha tem essas imagens. Pois é, em vários lugares tem essas imagens, que é para convencer o pessoal. Não, gente, isso aqui é bom, isso é gostoso. Faça, coma, né? Então, o que é isso? Isso é parte do currículo oculto. Daí você vê. Isso é parte do currículo oculto. Minha amiga, ela trabalhava numa escola bem pequenininha lá no Embu das Artes. Mas sabe o que ela fazia? Vocês conhecem a minha amiga Cassiana? Com C. Lembram dela? Da Cassiana? Então, a Cassiana, eu fui lá na escola dela algumas vezes, porque a escola dela era um chuchuzinho. Ela fazia várias coisas assim para melhorar o nível da escola, para ajudar, para apoiar a criançada. Ela está bem, Pro? Ela está bem, falei com ela hoje. Ficamos um tempão aqui rindo. Eu gosto muito dela. Ela me ajudou muito. Conversando professora. Aqui, até falamos de um professor de educação física lá. Ai, que beleza, muito, tá vendo? muito. Que bacana ouvir isso, é muito bom. Manda um abraço para ela, fala que é a Rosângela da N13. Mando, com certeza, ela vai ficar feliz de relembrar vocês aí. Ok, a Cassiana, disponha. A Cassiana, ela fez uma coisa com relação ao currículo oculto. A escola onde ela trabalha, no início, ela mudou. Ela tinha umas mesas que eram muito encardidas. Por mais que as moças da limpeza limpassem, varressem, esfregassem, como eram mesas muito antigas, elas já estavam muito desgastadas.
Ah, olha só, é verdade, hein? Ela chorou, A professora. Jaqueline, olha só. Aí ela Ela fez a ficou gente chorar. emocionada, né? Ela falou, Pois gente, se despedir é muito ruim. Aí começou a chorar e nós chorando também. é verdade. Há professores que marcam a nossa vida, né? E ela é uma pessoa excelente. Inclusive, como profissional, como diretora, eu posso dizer que eu tenho muita felicidade de tê-la como minha amiga, porque nós trocamos muitas informações, muitas. Vocês não têm ideia o quanto eu aprendo com ela ao observar o modo como ela gere as escolas em que ela trabalha. A professora Mariângela comentou uma vez sobre vocês duas, que a professora Mariângela aprendeu a ler depois de um certo tempo, né? Que quando vocês duas conversavam sobre livros, a professora Mariângela falou assim que não era justo, que vocês entendiam muito, 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 e a professora Mariângela ficou para trás. Nada, Maria Ângela é uma pessoa extremamente culta. Ela fala assim, mas ela é uma pessoa extremamente culta, uma pessoa que, sem comparação, eu só posso falar bem da Maria Ângela também. Mas vamos voltar, parou. Só para eu terminar esse negócio aí, até porque a gente já precisa sair, né? Então, a Cassiana via aquelas mesas do refeitório muito encardidas. Aí ela pediu um kit novo de mesas para a diretoria de ensino, fotografou, mostrou, e não havia dinheiro. Não mandaram. Ela pegou e comprou com dinheiro dela mesma, porque não veio nem verba. Ela comprou uma toalha de mesa para cada mesa daquelas. Ela colocou guardanapos sobre a mesa. Ela colocou os espaços delimitados para os alunos sobre as mesas direitinho, para que eles comessem sentados. Eu trabalhei em escola que os alunos não tinham onde sentar na hora da merenda e comiam nas privadas. Eles sentavam, eles não tinham onde sentar, não queriam sentar no chão, estava uma chuva danada. Eles entravam para o refeitório, para o banheiro, e alguns sentavam nas tampas das privadas para comer. Que situação vexatória é essa? Aí eu até dei uns briga lá na época com a diretora, falei para ela, isso é uma vergonha, a senhora precisa tomar uma providência, nem que seja um toco de madeira, para botar aqui e dar um jeito, dar os seus pulos, né? Porque o aluno não pode, de jeito nenhum, a hora da refeição é uma hora de aprendizado também. Afinal, tudo é aprendizado na escola, né? Demorou muito para que os educadores entendessem que tudo na escola ensina, para que todas as pessoas da escola são professores, direta ou indiretamente. Um inspetor de alunos que persegue, que grita, que fala mal, que pragueja, que fala palavrão, que dá mau exemplo, ele é um professor também. Quando a gente entende isso, a gente entende o quanto o currículo oculto faz a diferença, o quanto ele é importante para a formação daqueles indivíduos que estão na escola. Né? A própria teoria crítica fala sobre a questão do currículo formal, que é aquele que vem de cima para baixo, que é aquele que está nas legislações, e o currículo real, que é aquilo que acontece de verdade no chão da escola. Nem sempre o currículo formal é cumprido completamente, mas o currículo real está ali diariamente. E quais são os valores que você quer defender na sua escola? Você tem que garantir que o currículo oculto esteja falando a mesma língua. Então, isso é extremamente importante para a criança perceber a identidade que a escola tem. Além disso, né? Além de tudo isso que eu falei para vocês, e aí finalizando essa parte para falar da teoria pós-crítica, é preciso a gente entender uma coisa chamada pós-modernidade, ou modernidade, como diz o próprio sociólogo, não é?
Bauman, Zygmunt Bauman. Bauman, que é um sociólogo da modernidade, né, ele fala o seguinte, que enquanto na época dos regimes tradicionais tudo era muito sólido, todo mundo sabia exatamente o que fazer, por onde andar, como agir, a família era sempre aquela coisa, aquela massa única composta por papai, mamãe e filhinhos. O emprego era aquilo que você ia até o emprego, o homem da casa ia até o emprego, a mulher da casa também, né, ia até o emprego, tinha um emprego, então tinha um salário, tinha seguridade social, tinha tudo definidinho. Quando a gente vem para essa era moderna que nós estamos vivendo, tudo isso mudou completamente. As empresas mudaram a maneira de contratar. Agora o emprego não é mais uma coisa fixa. Mas se você não está contente, você pode sair para outro emprego. Ou pode ficar até trabalhando, por exemplo, à distância. Pode trabalhar, por exemplo, fazendo um subemprego. Qualquer pessoa pode ser uma empresa, o que não era comum, né? Uma família não é mais papai, mamãe e filhinhos. Então ele vai defender uma coisa chamada modernidade líquida, em que nada mais tem uma forma definida. Já ouviram falar nessa expressão, modernidade líquida? Não? Antigamente, né, o próprio padre dizia assim, né, que o que Deus uniu, que não separe o homem. Não é assim? Agora, nova, Cortou, pronto. mente diferente. Eu vou colocar para você uma ideia. O sobrenome dele é Bauman. Ele vai falar então da modernidade líquida. O que é legal do Bauman é que ele não fala só da modernidade líquida, mas ele fala também da vida líquida. O fato de como as cartas foram sendo substituídas por e-mails que eram facilmente apagados, perdidos, confundidos. O fato, ele fala sobre o amor líquido. Hoje em dia, a gente ama, mas não é o mesmo amor, como ele diz. Não é aquele amor sólido que vai durar para sempre. O meu amor dura enquanto é conveniente. Então, existe uma diferença até nessa concepção de relacionamento. Ele vai falar, por exemplo, sobre a questão dos aplicativos de namoro para o amor líquido. Tem um livro dele muito bom falando sobre amor líquido, que fala justamente dessa questão. O líquido é uma coisa que não tem uma forma definida. Ele acontece de diversas maneiras. Então, com essa nova sociedade que nós estamos vivendo, apenas falar de ricos e pobres não é a solução ideal para você falar de currículo. Agora, o currículo, se a gente fosse pensar num currículo líquido, né, podia até colocar, olha aí, ó, um bom título, hein, para um TCC, o currículo líquido. Leia o Bauman e faça um currículo líquido, e faça um TCC com esse título, vai ser um sucesso. E me chama, que eu quero ir para a sua banca, porque eu quero ver o que você vai escrever sobre o currículo líquido. Mas é uma coisa muito legal. O currículo líquido, ele não tem uma forma específica, né? O currículo, no geral, o atual, que é o currículo pós-moderno ou pós-crítico, é a teoria, vou colocar aqui, teoria pós-crítica, vai falar justamente, ela vai fazer um aprofundamento da teoria crítica. A teoria crítica é aquela que fala que a culpa de tudo está na divisão social que existe, na divisão e no abismo social que se apresenta entre ricos e pobres.
Os ricos querem mandar mais, querem treinar os pobres, e os pobres também têm que ter a vez deles. Então, essa é o conflito das gerações, o conflito das classes sociais. Essa é a teoria crítica. Já a teoria pós-crítica, eles concebem que os grupos sociais, eles são divididos entre pobres e ricos, mas eles também são divididos entre, por exemplo, mulheres e homens, crianças, idosos. Então, eles são aquele grupo, né, na verdade, que vai reivindicar direitos para quem não tinha nem voz. Então, a formação da teoria pós-crítica é uma formação que prevê o direito das minorias. O direito da mulher negra, o direito da mulher, eles se conversam, porque tudo é mulher. Mas uma é a mulher negra, a outra é a mulher, como um todo, por exemplo. Aqui a Jaqueline colocou, sociedade líquido-moderna é uma sociedade em que as condições sob as quais agem seus membros mudam mais rápido do que o tempo necessário para as consolidações da forma de agir. Exatamente, é isso mesmo, do Bauman. Exatamente, é isso mesmo. Obrigada, Jaqueline. E aí, você percebe o seguinte, que nessa sociedade líquida, vão existindo grupos que querem sobreviver. Então, é o grupo, por exemplo, você podia falar do grupo do movimento negro. O movimento negro era uma bola única. Agora, nessa sociedade pós-crítica, pós-moderna, ele se transformou em movimento negro feminino, movimento negro das donas de casa, movimento negro dos homens, movimento, entendeu? Olha a diferença que virou. Movimento negro para a literatura, movimento negro. Então, esses polos, eles precisam também ser atendidos pela escola. Por exemplo, falava-se entre homens e mulheres. Hoje em dia, já se questiona se não deve haver, por exemplo, um atendimento também às pessoas que não se identificam com a sexualidade que possuem, com o sexo em que nasceram. Inclusive, por exemplo, para vocês terem uma ideia, eu recebi uma notícia da vice-diretora que nos contou, mandou uma foto, inclusive, dizendo que Maria, o nome fictício, não vou falar o nome verdadeiro, mas que Maria não se identificava mais com o gênero em que ela nasceu. Portanto, ela, através de uma luta de Maria, ela conseguiu o nome social. E a partir de agora, ela se chama João. Então, por favor, quando vocês forem se dirigir a Maria, não se lembrem, pensem, né, um pouco antes de falar, para que você não vá ferir o direito de Maria de ser João, que ela é hoje em dia. Eu sei que existem várias correntes, que são correntes muito tradicionalistas na nossa sociedade, né, que condenam o nome social ou essa prática dentro da escola. Eu não vou dizer que sou a favor ou que sou contra. Até porque não cabe a mim ou a você sermos a favor ou contra. A situação já está posta, ela já existe. E aí, a Maria, que era Maria e agora é João, ela tem direito ou não? Ou ela deixou de ser cidadã por isso? Ou ele deixou de ser cidadão por isso? O que você acha? Tem direito, como todos qualquer. Como Exatamente. todos os cidadãos têm. Exatamente. Exatamente. Agora, qual é o papel do professor diante de tudo isso? Nessa postura da teoria pós-crítica, é defender o direito.
o direito ao acesso à cultura, à educação, às atividades físicas. Maria, que agora é João, deve ser chamada de João. Deve ficar, se tiver fila na escola, deve ficar na fila que ela se sente bem, que ela se sente identificada. Ela já tem as próprias lutas, ou ele, né? Já tem as próprias lutas que tem que enfrentar todo dia para exercer o direito de ser uma pessoa. Olha que coisa péssima. Eu tenho que lutar todo dia para ser quem eu sou. Então, por que a escola vai fazer esse tipo de dificuldade? Em uma outra escola... Oi? É rotular? Por que ela vai oferecer resistência? Vai rotular? Por que a escola vai fazer isso? Entendeu? Está correto? A atitude da escola, será que está correta? De você rotular, de você perseguir, né? Teve uma outra escola em que a minha amiga trabalha, que ela estava contando, que embora ela tenha feito o mesmo comunicado, ela sendo diretora, os professores continuavam chamando a Maria de Maria. E a Maria dizia, eu sou João. E ela tinha que lutar para ser João até na sala de aula. Professora. Eu não sou Maria, eu sou João. Oi. Talvez seja porque a sociedade cobre, né, aquela postura, assim, a tradicional, que é mulher, o que é homem, né? E a Maria, que é João, ela estava invertendo os papéis, invertendo os valores de uma sociedade tradicionalista. E por isso que a escola continuava chamando ela de Maria, não de João, porque era valores, normas. Pois é, né? Tem sentido. A Mármora parece que ligou o microfone. Você queria falar, Mármora? Não, eu disse que é uma falta de respeito com a pessoa. O professor, independente de sua crença, eu entendo que ele tem que colocar a crença dele de lado. Por exemplo, se for religioso ou algo do tipo, ele tem que deixar de lado e tratar esse aluno como um ser humano, independente da opção sexual dele, enfim, isso daí não cabe ao professor nem ao aluno. Exatamente. Então, quer dizer, não basta que a Maria tenha que lidar todos os dias no transporte público, no banheiro público, com os amigos, no Facebook, nas redes sociais, no modo geral. Ela tem que lutar o tempo todo para ser alguém, para ser quem ela é, ou quem ele é, entendeu? Ela ainda tem que combater isso na própria escola. É péssimo isso. Nilma levantou a mão, pode falar. Eu acredito, professora, que deveria ser um momento que a professora poderia trabalhar e com relação ao respeito à diversidade, né? Um tema a ser trabalhado em sala de aula com os alunos, ao invés dele ficar fazendo bullying, né? Aproveitar a oportunidade de trabalhar. Exatamente, porque essa atitude do professor, ela pode ocasionar bullying depois. Professora, a minha colocação não estava batendo de acordo com o que a senhora estava apresentando? Oi, estão me vendo aí? Estão me ouvindo? Sim. Eu acho que é um sinal para a gente finalizar a aula. Embora o assunto seja bem polêmico, a aula precisa ser finalizada porque eu quero dar as devolutivas e aí já seguir para vocês assistirem o filme e tal, que eu deixei o link lá para vocês, e o fórum vai ficar aberto até domingo, para facilitar. A Rosângela estava falando, professora. A hora que travou, então, eu nem peguei. Falando. Eu nem escutei. Você pode falar de novo, Rosângela? Eu falei assim, professora, a minha colocação não estava de acordo com o que você estava apresentando.
em relação Sim. ao João, a Maria, porque é uma sociedade tradicionalista que visa muitos valores tradicionais? Sim, Ah, tá. sim, tem tudo a ver, o que você falou tem tudo a ver. Eu não disse que sim ou que não, justamente porque você deu continuidade ao raciocínio, eu só deixei você falar, porque é isso mesmo. Sim, Então, obrigada. disponha. Então é o seguinte, a gente, é lógico, precisa aprofundar um pouco mais. Eu quero dizer que a teoria pós-crítica é uma teoria em construção, ela não está pronta. Diferente da teoria tradicional, que teve vários e vários anos para se consolidar, a ponto da gente mesmo reproduzir esse tipo de coisa na nossa sociedade, haja vista isso aqui, olha só, olha que coisa, ó. Vocês estão conseguindo ver a sua sala daí? Estão vendo, né? Então, haja vista, essa visão que você está tendo aqui, é que você percebe o quanto a teoria tradicional entrou de vez na nossa cabeça. Se eu coloco as cadeiras, coloco as cadeiras ali naquele canto em forma de círculo, eu já depois levo uma bronca, dizendo assim, gente, a próxima pessoa que for pegar aquela sala e que for montar grupo ou fazer alguma discussão, algum debate, organiza de novo a sala. E aí vem a minha pergunta, o que significa organizar a sala? Né? Será que uma sala que tivesse vários círculos não seria uma sala organizada? Sim, com toda Pois é, só que a única concepção de organização de sala que nós temos é essa. A própria equipe da limpeza fala, eu estava saindo de uma sala, né? E aí a moça falou assim, não sei quem é que estava nessa sala, mas a professora toda hora deixa a sala bagunçada. Né? E aí, assim, era eu que tinha saído, ainda bem que ela não percebeu que era eu, né? Senão a bronca vinha para mim. Mas, no geral, a concepção de organização é a tradicional. Assim como a concepção de família é a tradicional, assim como a concepção de emprego é o tradicional, né? Olha aí, ó, tá vendo? A professora Maria Ângela rompendo essa ordem, isso é legal, muito legal mesmo. Então, é nisso que a gente precisa pensar. Os bancos Oi, também, né, professora? Ficar em fileira no banco, ficar em fileira, ponto de ônibus, tudo fila, tudo fila. Tudo fila, pois é. Por que será? Porque a única organização plausível é essa, será? Será que não existe uma outra forma de organizar? Será que é o meio de controle, professora? Então, totalmente. É o meio de controle. De domínio, né? De domínio, de controle. A Jaqueline falou do ônibus aí. Pois é, imagina. Olha, gente, então eu quero... Não teria condição. Aí é que tá. A gente ainda pode ter surpresas nas formas de organização dos espaços. Sabia disso? Ainda podemos ter surpresas. Porque o ônibus, ele foi feito para quê? Para carregar o maior número de pessoas possíveis. Eles não estão se importando, por exemplo, com o conforto dessa pessoa, apenas com o transporte delas, como se fossem quase cargas, e por eles até colocariam todo mundo de pé, porque cabia mais gente, né? Para a lucratividade da empresa do ônibus, para a lucratividade do patrão daquele cara que vai ali pendurado, não é? Então, no momento em que a sociedade se voltar não para a lucratividade, mas para o atendimento de um indivíduo, para o atendimento de uma pessoa com dignidade, eles vão saber organizar os bancos de uma forma diferente.
Voltado para quê? Para quem usa, e não para quem usa o cara que está sendo transportado. Você entende que até isso a gente precisa refletir? Observe ao seu redor e veja quantas coisas tradicionais ainda estão aí existentes para trazer a gente como se fosse uma massa, como se fosse um bloco, não é? Será que essa é a única forma? A forma realmente de que os bancos sejam enfileirados para as empresas de ônibus é a melhor forma, porque é a mais lucrativa, mas não é a mais confortável. Pessoas muito baixinhas não conseguem alcançar o banco da frente para segurar. Pessoas muito altas não conseguem se encaixar nas cadeiras e ficam machucando e batendo os joelhos no banco da frente. Por quê? Porque eles querem tratar todo mundo como uma massa. Isso serve na escola e serve na vida. Você vai observar isso em todo canto. Oi? Fora a catraca, né? Que tem pessoas que são obesas, como eu já vi uma moça, ela fica presa na catraca. Ela não conseguiu passar de jeito nenhum. E isso era um motivo para ela meter um belo de um processo na empresa de ônibus, porque está expondo a ela uma situação vexatória, pública, entendeu? As pessoas vão criticar, porque quem está atrás quer passar, quem está na frente fica olhando, dá risada, fotografa, danos morais, dá uma bela de um processo. Oi? Ainda bem que nesse ônibus o pessoal xingou o cobrador, porque ele poderia ter falado para ela não passar, e ele falou para ela passar logo. Então, assim, ele foi o criticado dessa história, porque era o ônibus Praça da Bandeira, que passa aqui no Capão. Olha só. Então, nós percebemos que a criticidade, ela precisa permear o nosso meio mesmo, em todos os aspectos. Bom, eu quero finalizar essa aula dizendo que foi muito bom conversar com vocês, foi muito bom refletir, inclusive, sobre espaços diversos, entendeu? E eu vou deixar o fórum aberto até domingo para você assistir aquele filme com a sua família. É um filme que é livre para todos os públicos, pode assistir, é um filme lindo, e se preparem para chorar. Quem é de choro, se prepare para chorar. Oi, Késia. Calma aí. Pera. Késia? Eu não sei porque tu quer cadê no celular? Bem. Acho que nem Késia, oi. O coisa tá ligado. Ah, ela desligou. Oi. Ela não sabia. Acho que ela não sabia. Que professora, ela tá com com certeza. A filhada dela, eu acho que a menina pegou o celular Com a criancinha. Isso. Deve ser isso mesmo. Gente, quero dizer a vocês que foi um prazer. Aquele abraço. Eu peço para que o primeiro grupo fique na sala e o outro grupo venha na sequência. Nós vamos combinar assim. Mármora e Bianca, vocês vêm, eu vou ficar com as meninas aqui até 21h50, e aí então vocês entrem 21h50, combinado? Até, se for o caso, eu dou um toquezinho no WhatsApp antes, tá bom? Então, beleza. Aquele abraço para todas. Bem, garotas, vamos lá. Vamos à avaliação. Eu acabei de receber aqui o trabalho de vocês aqui, dos slides, tá aqui, slides. Ainda temos aí algumas garotas, vamos aguardar um tiquinho.
Acho que só tem a Camila Cordeiro de diferente aí. Pronto, agora foi. Então, muito bem, meninas, eu quero dizer que eu estou muito feliz com o trabalho de vocês. Eu acho que vocês fizeram um trabalho clean, foi um trabalho, sim, que foi, ao mesmo tempo, simples, mas objetivo, teve início, meio e fim, né? Uma coisa que eu achei que vocês poderiam ter falado, assim, para ficar diferente, porque, assim, a gente tem que entender que nem todo mundo teve contato com o texto que vocês tiveram, que vocês leram. Então, vocês deviam ter pontuado apenas isso. Daqui até aqui, a gente vai falar o que está no texto. Agora, nós vamos fazer a parte da criatividade. Faltou só fazer esse tipo de pontuação. É sempre bom a gente localizar as pessoas no que a gente está falando. Então, isso é importante, tá bom? Mas eu quero dizer que eu gostei muito. Existem alguns pequenos vícios de linguagem que eu notei um pouquinho na Karine. Também eu acho que na Karine eu peguei 2 palavrinhas assim, mas eu vi que foram meio acidentais, né? Que ela falou, os alunos passou, e uma outra palavrinha que ela falou aqui, que foi passando, com N, né? É um coloquialismo, não é que está errado. Na linguagem falada, a linguagem falada aceita tudo, porque ela é um organismo vivo. Isso é ótimo. Ainda bem, porque ninguém fala certo o tempo todo, né? Mas na linguagem culta, aí a gente precisa repensar algumas palavrinhas. Mas foi só isso que eu notei, tá? Eu vi que vocês dividiram aí, realmente, eu gostei bastante da parte da Karine, que ela falou das 3 teorias, ela bateu o recorde, falou das 3 teorias em menos de 20 minutos, ainda deu espaço para um monte de gente falar. Então, o trabalho de vocês ficou redondinho, praticamente, foi das 19h37 até as 19h52, então foi bem redondinho, tá? A Jaqueline ficou com a parte da criatividade, a Érica pegou as definições iniciais, não é? E as considerações finais, então ela abriu e fechou. Ela também cuidou da parte da projeção dos slides, que é uma grande responsabilidade. Os slides estão muito bonitos, gostei que vocês colocaram o nome da sequencial, identificando a faculdade, isso é muito bom. Ele tem uma capa, tem muita gente que não se preocupa em fazer uma capa para os slides, né? Vocês colocaram aqui o que era básico, isso eu gostei bastante, ninguém precisou ficar lendo milhões de coisas, vocês foram colocando ali as temáticas, só esse slide aqui, eu achei que ele está no lugar errado, mas foi o único, que é o slide da metodologia. Ele deveria ter estado lá em cima na introdução, para quando você falasse da parte do texto, falar tudo da parte do texto num momento só. Foi isso apenas, esse é meu apontamento com relação ao slide. Tudo do texto falava antes, aí na sequência fala da parte criativa do seu trabalho, tá? A parte criativa, eu já tinha falado antes para vocês duas, e falando agora para você, Érica, foi uma ótima percepção de mundo que vocês tiveram, ao pensar em falar sobre o que está acontecendo, da questão do ensino híbrido, e principalmente da priorização curricular, que é uma coisa que muitos professores ainda não estão sabendo. Então, vocês estão à frente do seu tempo, à frente da sua sala, vocês estão ligadas. Era isso que eu queria, era pegar uma matéria e fazer uma explanação, uma relação com a vida prática, e vocês conseguiram fazer isso muito bem. Eu quero parabenizar, agradecer, eu achei que vocês apresentaram bem, que tem uma boa dicção, mesmo o microfone baixinho de algumas, mas na hora vocês se pronunciaram muito bem, falando bem as palavras, sem ficar enrolando, não teve enrolação.
Foram direto ao ponto e fizeram isso muito bem. Boa postura, passaram até perfume, eu senti aqui o cheiro do perfume, né? Passaram até perfume, isso foi muito legal. Maquiagem, sim, né? A maquiagem, e uma boa divisão da apresentação. Achei que vocês equilibraram bem. Então, assim, eu não posso dar uma nota menor do que 10 na apresentação. Não posso. Professora. Ficou muito bom. Obrigado também. Vocês chegaram a olhar o vídeo sobre a apresentação de trabalhos que eu mandei? Eu olhei só um pouco dele, mas como, assim, nas aulas você já explicava bem, então, assim, como a gente já teve aula com a senhora, a gente já entende qual é o seu ritmo de trabalho e como a gente também tem que se pôr ali na hora de apresentar. Então, Vocês fizeram muito bem. Metade. Foi uma olhadinha, assim, rápida no vídeo, mas pelo embasamento também dos PIs, né, da trajetória nossa. Sim, é verdade. Olha a experiência, né? Muito bom isso, muito bom. Acaba pegando o ritmo. Muito bem, meninas. Então, parabéns. Eu vou avaliar agora o PowerPoint e vou avaliar também o texto, tá? E aí, depois eu divulgo a nota oficial, que é a soma e a divisão. A nota oficial, ela vai somar a apresentação com o texto e o PowerPoint e vai gerar uma nota única com todas elas, tá bom? Aquele abraço para vocês, parabéns, durmam bem, agora pode dormir, descansar. Bom, agora sim. Parabéns, viu? Aquele abraço. Obrigada, professora, boa noite. Boa noite. Obrigada, boa noite, meninas. Boa noite. Agora eu vou pegar outro grupo, vou chamar as meninas.